Meus queridos, amados irmãos, com alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Já que estamos de pé, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 2 e o versículo 3. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero magnificar ao Senhor pela vida do indigno pastor, presidente desta igreja, o nosso querido pastor Sérgio Melfior. Eu voltei do Congresso Siloé encantado com a igreja de Joinville, porque eu vi aqui algo que não se vê em todos os lugares. O pastor presidente da igreja, feliz da vida por ver almas se rendendo aos pés do Senhor, ajudando o pregador na contagem das almas vindo à frente e dando liberdade para que convide mais pessoas, apesar do horário que já está avançado. Isso é algo de ser dito, porque em muitos lugares o pastor quer que acabe logo o culto. As almas estão vindo, amém, irmão, amém, 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 amanhã você volta, né? E eu quero louvar a Deus pelo que eu vi aqui. Voltei encantado, sabendo que essa igreja está vivendo um avivamento tremendo aqui, e eu fiquei muito feliz. Preciso dar o testemunho. Eu aprendi uma coisa: a gente tem o direito de criticar, mas quando você achar bom, elogie também, porque o elogio faz parte de uma motivação para crescimento. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, que por motivo justo não está aqui, mas é representado muito bem pelo seu filho, pastor Eliseu Melfior. Nos conhecemos lá nos Estados Unidos, né? Num trabalho de treinamento, de discipulado, evangelismo. E eu fico muito feliz em ver Deus levantando filhos de pastores com chamada tremenda para fazer a diferença. Tem muitos lugares que tem um preconceito com filho de pastor, e eu digo sempre: se Deus levanta todo mundo, porque não pode levantar o filho do pastor para ser pastor também, para fazer a obra, né? Então não pode botar filho de pastor que não tem chamada, mas se tem chamada, tem que investir, porque esse é o propósito de Deus. Os mesmos que falam quando investem em filho de pastor é os mesmos que falaria se o filho do pastor estivesse dando trabalho desviado. Então é a mesma coisa. A gente que fala vai falar sempre. Aí a gente faz o quê? Vai dando glória a Deus e deixa quem quiser falar, e a obra vai avançando. Parabéns ao pastor Sérgio, ao amigo pastor Joari, que é um amigo, nosso líder da comissão, e temos uma comunhão, porque estamos no mesmo propósito. E eu fico muito feliz com o trabalho de Joinville, do discipulado. É modelo para o Brasil. Pastor Ricardo e o pastor André Bento, que nos conduziu com todo amor, com todo carinho, como é próprio aqui dessa igreja, em tratar muito bem os seus convidados e visitantes. Aqueles que acharam o texto, dê um sinal pentecostal. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Versículo de número 3, eu gostaria que toda a igreja participasse. 1, 2, 3 já. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Repita esta oração comigo: Senhor, não permita que nada nem ninguém impeça eu receber o que o Senhor preparou para mim esta noite. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Quero fazer menção aqui do pastor Flávio Bulhosa. Pastor Flávio Bulhosa, fique em pé, pastor. Ele é da Bahia, trabalha comigo no Conselho de Missões, e eu, quando cheguei aqui, olhei e vi ele ali, né? E ele veio participar, se inscreveu no congresso. É pastor presidente de um campo na capital, em Salvador, e é uma alegria rever o senhor aqui. Muito obrigado, pastor Flávio. Deve ter outros baianos aí, mas eu visualizei o pastor Flávio. Em nome dele, todos os que vieram da Bahia sejam bem-vindos. Meus irmãos,
esse tempo é um tempo precioso. Esta temática é uma temática urgente, porque se queremos começar o discipulado de forma eficiente, precisamos atentar para a estrutura que é mais extraordinária na terra, que é a família. É impossível ter um ministério bem-sucedido se a família está desestruturada. É impossível ter uma vida de sucesso, inclusive ministerial, se não há um cuidado familiar. A obra de Deus, ela é muito fantástica, e se não tivermos o cuidado, nos envolvemos tanto na obra que nos esquecemos de cuidar, tratar da família. Você vai encontrar muitas pessoas com muito sucesso, mas a família está em último plano, e às vezes não se tem o cuidado de observar detalhes no aspecto da instituição chamada família, casamento, e esta ênfase em discipular famílias e casais. Quando nós observamos as Escrituras, nós nos deparamos com um homem fenomenal. O nome deste homem é Paulo. A visão de Paulo é uma visão além do tempo. Era um homem que conseguia visualizar de uma forma clara aquilo que muitos ainda não conseguiam ver. Eu costumo dizer que tem gente que ele espera a coisa funcionar para ele acreditar. Aí é fácil. O difícil é você ter uma visão tão acurada, tão extraordinária, que você consegue visualizar potenciais que ainda não estão revelados na sua plenitude. Esses engenheiros de obra pronta, que esperam as coisas fluir, as pessoas se destacar para acreditar, não faz diferença no reino. Deus está levantando pessoas que têm uma visão, que olha para um casal como este e diz: eu posso investir que aqui vai produzir, aqui vai crescer, aqui vai dar certo. E isso é fantástico. Um dia eu estava na igreja que eu sou pastor, e aí eu recebi um pastor na minha igreja. Na igreja que eu sou pastor, a gente fala minha igreja, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse negócio de minha igreja, a igreja de Jesus que eu estou pastoreando. E aí o pastor disse para mim assim: pastor, toda a igreja precisa de um menino desse, porque ele viu um menino ali prestativo, organizando tudo, responsável. E eu disse para ele: pastor, toda a igreja tem um menino desse. Toda a igreja existe um menino desse. Eu vou lhe contar a história desse menino para o senhor observar se toda a igreja não tem. Esse menino tem uma família com problema. Esse menino tem uma mãe com problemas sérios psicológicos. Esse menino tinha dado um deslize, estava disciplinado. Ele é de uma congregação que é mais afastada, é de uma congregação simples, mas eu consegui ver que ele era tratável. Não invista em quem não é tratável, em quem não é ensinável. Tem gente que se acha o Jesus Júnior, o pequeno eu sou da obra, é ele vezes ele multiplicado por ele. Não invista em pequenos eu sou, ele vai frustrar você lá na frente. Tem gente que tem um orgulho. Eu costumo dizer que tem gente que ele não engoliu o rei, ele engoliu o rei com trono e tudo, né? Até para dar glória a Deus é posudo. Glorificado, exaltado. Esse daí vai dar problema. Deus não quer gente que pensa que é, porque no reino ninguém é. Deus quer quem se predispõe a aprender. Como é que você vai investir em alguém que você está dizendo é por aqui? Ele está dizendo não, é por aqui. Não tem como. E eu disse para ele, eu digo: pastor, eu chamei
treinei, tratei, orientei, acreditei, e o menino está aí. Então essa é uma geração que a gente tem que pedir uma coisa: Senhor, abra meus olhos para visualizar quem são as ferramentas que o Senhor quer utilizar nesta geração para alcançar pessoas. Repita comigo isso: o problema está na visão. O problema não é o lugar, o problema é a visão de quem está no lugar. Tem gente que olha para o lugar e diz: aqui não presta, aqui não vai, essas famílias daqui é tudo bagunceira. Sim, Deus lhe botou lá para quê? É igual um pastor que tinha na Bahia, ele estava matando a igreja. Aí o pastor presidente foi tirar ele há muitos anos atrás. Aí na despedida dele ele disse: pastor, quando eu assumi aqui essa igreja, aqui tinha um grupo de criança, os meninos perturbados, graças a Deus não tem mais. Quando eu assumi aqui tinha um grupo de jovens, os meninos namorador, graças a Deus não tem mais. Aqui tinha um grupo de mulheres, mulher fofoqueira, graças a Deus não tem mais. Aqui tinha um grupo de homens, os homens preguiçosos, graças a Deus não tem mais. Aí ele virou para o pastor assim e disse: pastor, aqui não tem crente não, crente é só eu e minha mulher. Aí daqui a pouco ele parou e disse: e nem minha mulher. É perigoso, uma pessoa dessa é de alta periculosidade. Se você foi chamado para discipular, você tem que acreditar em gente. É complicado, você vai descomplicar. É para frente, você vai frear um pouquinho. É muito devagar, você vai acelerar um pouquinho. Eu tinha um pastor que dizia assim: quando você encontrar alguém muito devagar, bota 2 leões atrás dele, que ele corre, irmão. É igual um dia desse eu vi um vídeo de um camarada que ele estava na cadeira de roda. Aí ele viu uma coisa que ele não gostou, que ele ficou com medo, ele deixou a cadeira e andou. Olha o milagre. Então nós precisamos, como Paulo, ter esta visão. Diga: Senhor, abra a minha visão, Senhor. Paulo estava em Corinto, de repente chega um casal. Alguém podia dizer assim: esse pessoal está vindo, é um estrangeiro, está vindo de Roma, é um refugiado político, é um refugiado religioso, o imperador mandou todo mundo sair. Paulo olhou e disse: esse casal tratado vai dar fruto. Essa semana eu publiquei um vídeo seguinte: não dê poder a ninguém sem tratá-lo. E quando você for tratar alguém, não olhe primeiro o dom, olhe primeiro o caráter. Tem gente que tem um dom que você diz: meu Deus do céu, pega o microfone e domina o auditório, mas o caráter é deformado, o caráter é mau. E tem gente, porque poder é fácil dar, o difícil é tirar. Poder é igual dinheiro, você dá dinheiro, maravilha, agora vai tomar dinheiro de alguém, vá, diga: não, irmão, eu vou diminuir seu salário. É uma zanga, é uma confusão. Então tem pessoas que não olham a essência não é o dom não é tudo. Tem gente com dons maravilhosos, estão perdidos, porque não tratou a essência, que é o caráter. E é aí onde o discipulado entra. Porque se tem uma coisa que molda caráter, trata caráter e muda, é a palavra de Deus. E o discipulador precisa investir na palavra. Então esta noite nós vamos dividir o estudo para hoje e amanhã pela manhã. Então nós vamos começar a observar aí na página 51, que quando Paulo ele encontra esta família, este casal, ele entende que ali eram pessoas que tinham condição de serem moldadas, tratadas, e ele aproveita a oportunidade. Família é a instituição, a primeira instituição divina na terra. Primeiro Deus cria a família, depois ele cria a igreja. Tem gente que na inversão de valores, de prioridade,
ele só anda olhando o aspecto espiritual e esquece da família. Por isso que você vai encontrar pessoas bem-sucedidas, inclusive até na igreja, com famílias destruídas, com famílias acabadas. Que alegria tem Deus em ver eu ganhando as famílias de todo mundo e perdendo a minha família. E a gente vai falar mais sobre isso na frente. Eu coloco aí que até Nietzsche sabia da importância da família. Grife aí essa frase: ai daqueles que não têm um lar. É claro que tem gente que tem casa, mansões, mas não tem lar. Já tem gente que tem uma casa simples, mas tem um lar, tem um lugar de harmonia, tem um lugar de respeito, tem um lugar onde os membros se completam e se ajudam mutualmente. Eu estava observando que quando Paulo escreve aos Tessalônicos, ele percebe que havia uma deturpação, inclusive na área sexual daquele povo, daquela região. E Paulo escreve um capítulo para tratar isso. Paulo trabalha aspectos como se dissesse para eles: olha, vocês vieram desse mundo depravado, desse mundo complicado, mas a palavra está aqui para mudar a estrutura de vocês. A primeira coisa que eu coloco aí para a gente pensar é um discipulador que investe em um casal. Repita comigo, 1, 2, 3 já. Um discipulador que investe em um casal. Eu fico pensando que quando Paulo ele encontra Priscila e Áquila, e depois a gente dá um detalhe sobre essa expressão, não Áquila primeiro, na maioria das referências, você vai encontrar aí 6 vezes, mais ou menos, a referência desse casal na Bíblia. E aí, entre Lucas e o próprio Paulo, a influência que esse casal teve posteriormente na igreja de Éfeso e no ministério de Apolo. O homem que podia ter um ministério atrofiado se não encontrasse esse casal que foi discipulado. Quando Paulo encontra eles, Paulo tem uma percepção: era o que eu faltava, era o que eu precisava, era o que eu estava orando para poder treinar, para poder tratar uma área específica. Queridos, olhem para mim, por favor. Nós que somos líderes precisamos estar atentos àqueles que Deus coloca no nosso caminho. Para cada projeto que Deus tem para você, Deus coloca alguém no teu caminho para ser tratado e treinado. Cuidado para você não desprezar, porque não vem pronto, né? Eu amo Deus, porque Deus tem umas coisas assim que não dá para entender se não tiver fé. Deus disse para Moisés que vai dar a terra de Canaã, e a terra estava toda habitada, né? Deus não deu um terreno lá, não, vai lá e conquista. Tinha que expulsar os moradores. E Deus estava dizendo o seguinte: eu dou, mas quem expulsa os moradores de lá é vocês. É interessante como é que Deus trabalha, porque se você não tiver cuidado, você despreza pessoas preciosíssimas que chegam na sua vida por causa de detalhes. Um dia uma irmã me disse para mim: pastor, esse povo aqui é tudo problemático. Eu digo: a senhora tem espelho em casa, querida? A senhora tem espelho? Porque a senhora também tem vários problemas e alguém acreditou na senhora para a senhora chegar onde a senhora está. Tem gente que coloca um nível tão alto que nem ele passa. É igual tem gente que estreita a porta do céu de uma tal forma que ele não consegue passar pela porta. Então tem gente querendo exigir perfeição em vez de tratar. Não existe pessoas perfeitas, casamento perfeito. Existe pessoas tratadas, casamento tratado e família equilibrada à luz da palavra de Deus. Deus coloca o casal Áquila e Priscila no caminho de Paulo, justamente no momento em que o apóstolo mais precisava. E isso já diz muito sobre o valor de casais e famílias sólidas, principalmente no discipulado. Qual é o maior problema para quem dirige igreja? Problema familiar.
Quem dirige igreja sabe que o maior problema que você tem é problema de família, é problema em casamento. Quem pastoreia sabe, quem está envolvido na igreja local sabe. E se a gente despreza este ministério, nós estamos desprezando a base. Sabe por quê, queridos? Porque tem filhos de crentes que não quer continuar na fé quando cresce um pouquinho, por causa da desestrutura da família que ele está inserido. Então ele olha e diz: esse evangelho, ele não é o que eu pensava. Meu pai é uma coisa na igreja, minha mãe é uma coisa na igreja, em casa é outra. Eu costumo dizer que tem gente que até na igreja até a voz muda. Aleluias, glórias, glórias, glórias. E o menino dizendo: manhã não está normal, meu Deus, manhã não é assim. Pastor precisa ver quem é manhã em casa, porque aqui é fácil fingir que está tudo bem. Mas o discipulado não trabalha maquiagem. Discipulador não é para maquiar. Discipulador é para tratar a essência, caráter, profundidade. Porque maquiagem daqui a pouco sai, mostra que não está. E tem gente que não trabalha essa questão. Eu me lembro, pastor Joari, que eu fui pregar em um congresso em Feira de Santana, segunda maior cidade que tem no estado da Bahia. E no dia levaram um empresário, esposo de uma irmã que ele não era cristão. E eu comecei a pregar, preguei e tal, Deus me deu a palavra. Quando foi na hora do apelo, ele entregou a vida a Jesus. Foi aquela festa. A irmã veio para frente, havia aquela alegria. Uma pessoa que era praticamente assim, inesperado, aceitou no culto, resistente. E uma coisa que me marcou: quando terminou o culto, eu saí assim pelo corredor. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe por que eu aceitei Jesus hoje? Eu disse: porque Jesus tocou no seu coração. Ele disse: também. Eu aceitei Jesus hoje por uma cena que eu vi enquanto o senhor pregava. E qual foi a cena? Seu filho estava em pé e ele tossia enquanto o senhor pregava. Ele chorava enquanto o senhor pregava. Ele ficava como se tivesse quase querendo entrar em campo para dizer: é isso aí, eu conheço ele. E ele disse para mim assim: pastor, aí eu comecei a dar atenção no que o senhor fala, porque eu pensei: se esse menino que é filho dele está maravilhado com o que ele está pregando, então ele vive o que prega, então eu vou ouvir. Irmão, tem esposa que desmancha a mensagem do marido todinha. O marido está pregando, ela está dizendo: é quem não te conhece, quem não te conhece, eu vou te desmascarar uma hora dessa. É igual encontro de casais que eu fiz um dia. E aí eu estava falando como o homem deve tratar a esposa, com amor, com carinho. E aí tinha um homem assim, todo alegre, né? É isso aí, pastor. E eu olhava que a cara da mulher, da esposa, estava desse tamanho assim. E eu dizia: você tem que passear com sua esposa. E ele: é isso aí, é isso mesmo. Quando chegou lá na frente, a mulher não aguentou, olhou para ele e disse: por que tu não faz nada disso, rapaz? Cala a boca. Pergunta para alguém que está do seu lado: como está a sua família? Você não pode trabalhar com casais se teu casamento está destruído. Chega de botar gente para falar de missão que não faz missão, e chega de botar gente para cuidar de família que a família dele está destruída. Está na hora de reconstruir tua casa, colocar tua casa em ordem para tratar da casa dos outros. Aí eu vou dar um detalhe aqui. Vai doer um pouquinho porque a palavra é forte. Agora, se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Quando a palavra tocar em você, disfarça, levanta a mão, dá glória. Aí só você sabe que Deus falou com você. Porque se você fechar a cara, todo mundo vai dizer: meu Deus, o irmão está apanhando ali, olha. Interessante isso aqui. Casais, casa, família estruturada sempre foram imprescindíveis ao avanço do reino de Deus. Cuidar da base, cuidar da estrutura
primordial. E Paulo teve esta percepção. Tem uma frase aí que eu coloco aí, e é interessante você grifar essa frase, que diz assim: nós temos muitos obstetras e poucos pediatras. Eu gostei aqui da expressão, no dia que eu preguei aqui, aí o pastor Joari me disse assim: o senhor me deu muito trabalho aqui. Sabe o que ele estava dizendo? Os meninos nasceram, é nossa função agora cuidar deles. Em muitas igrejas não tem pediatra, tem um bocado de obstetra. Os meninos nascem, os meninos crescem, mas os meninos não são formados, e alguns não conseguem crescer porque não é cuidado. Alguns casamentos vêm deformados e não tem quem ensine. Algumas famílias vêm desestruturadas e não tem quem ensine. Nós que somos pentecostal, eu costumo dizer assim, que tem gente que se der um terra vira diácono, 2 terra vira presbítero, 4 terra vira evangelista, 5 terra pastor, 6 terra querubim. Mas é interessante, antes de colocar qualquer pessoa em função, dá uma olhada como é a família dele, o casamento dele. Tenho certeza que aqui também tem. Lá na Bahia, o conselho que eu presido, a gente entrevista os candidatos ao santo ministério, e a entrevista é da esposa também. E aí a gente vai em loco, aonde ele mora, e entrevista a mulher. Aí um dia eu fui entrevistar um e disse: o que é que a senhora acha da consagração do seu marido? Ele disse: é um problema dele. É um sonho dele, eu não faço parte disso aí não. Entendeu? E o senhor é melhor não me perguntar mais nada não, para eu não complicar a vida dele. Casais que renunciam ao conforto da privacidade, abrem a sua casa, o coração, para acolher os Apolos, os Paulos, os Timóteo. Repita essa última frase que tem aí nesse primeiro ponto. 1, 2, 3, já. Façam da casa de vocês uma incubadora de novos discípulos, um ninho de acolhimento. Número 2, por favor. Número 2 não, 1.1, bem forte. Pronto, mais uma vez, agora todo mundo bem juntinho. 1, 2, 3, já. Deus usa situações para unir pessoas com propósito. Foi em Corinto, num lugar terrível, que Paulo encontrou Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, e sua mulher Priscila. Áquila era natural do Ponto, uma região ao norte da Ásia Menor, entre a Bitínia e a Armênia. Paulo trabalha com eles, mas todos os sábados debatia na sinagoga, e ali convencia alguns judeus. E aí Deus envia ao encontro de Paulo, Silas e Timóteo, e ele pode, com a chegada desses dois, se dedicar de forma integral ao ministério. Deus não faz nada errado. Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Levante a sua mão ao céu assim e diga: Deus está trazendo pessoas para perto, porque sabe que eu tenho o dom e a capacidade para treiná-los. E você pode pensar, quem sabe dizer assim: mas eu não tenho. Tem! Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: desperta o dom que já está em você, já está aí, você recebeu este dom. Deus une pessoas com propósito. Eu fiquei hoje pensando, quando Davi estava na caverna de Adulão, se ele não tivesse cuidado, ele tinha desprezado aquelas pessoas.
Mas aquelas pessoas foram úteis de uma forma tremenda no seu reinado. Porque as pessoas que mais serão gratas e vão ser bênção na sua vida são aquelas que você encontra em momentos complicados e ajuda elas serem quem elas não imaginavam que era capaz de ser. Você forma pessoas. Eu estava conversando no caminho com o pastor Bento, dizendo que Deus me deu o privilégio de formar uma igreja. Eu assumi essa igreja há 12 anos, e aquelas pessoas, aqueles obreiros que ali estão, muitos deles dizem assim: pastor, nem eu acreditava que eu tinha esse potencial. O Senhor foi a pessoa que acreditou em mim. Essas pessoas são capazes de morrer por você, como aqueles valentes que foram treinados por Davi na caverna de Adulão. Eu libero no meio desse estudo uma palavra profética. Deus está enviando pessoas ao teu caminho que vai ser útil lá na frente, na obra e na sua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Compartilhe isso com alguém que está perto de você. Diga: não despreze quem Deus está mandando, não despreze quem Deus está fazendo chegar perto de você. Não olhe com desdém. Tem defeito, mas vai ser tratado. Está falho, mas vai ser consertado. Está caído, mas Deus vai levantar. O lar está destruído, mas Deus vai erguer. Aleluias, aleluias. Eu fico imaginando, voltando ao problema da visão, igual Geazi, quando olha e diz assim: nós estamos fritos, meu senhor, tem um exército aí, a gente vai morrer. E Eliseu diz para ele: você está precisando de oração, meu filho. Você está cego. Você não está vendo que eu estou tranquilo? Ô meu senhor, mas o exército está aí. Ele disse: sim, eu vi. Mas eu vou orar para você ver o que eu estou vendo. E a oração é tremenda, né? Ele não faz nenhuma, porque tem gente que pensa que é o grito na oração que é poderosa. Não. Ele ora e diz: Senhor, peço-te, abra os olhos do menino. Aí quando terminou a oração, o menino disse: eu estou tranquilo, meu senhor, agora é só vitória. O que é isso? Que milagre é esse? A pergunta que não quer calar é: o exército celestial chegou com a oração de Eliseu? Não, ele já estava lá, era o menino que não enxergava. Deus já mandou a pessoa certa para te ajudar nessa obra. Enxergue. Aquila e Priscila já chegou. Levante a mão e diga: Deus já mandou o casal. É só tratar, é só treinar, é só ajudar, é só formar. 1.2, por favor. Só as mulheres. 1.2. As irmãs estão assim, desanimadas. Você quer ver elas se animarem? Só os homens. 1.2. Sinto cheiro de revanche. É como se ela dissesse assim: pede pra gente falar de novo para ver se a gente não ganha. E claro que eu vou pedir. Só as mulheres. 1.2. Conheceu a Cristo na cidade de Roma, mas logo teve que sair às pressas, em vista de ter Cláudio decretado que todo judeu se retirasse de Roma. Isso aqui é interessante. Tratar pessoas a ponto delas não desistirem do Evangelho por causa das perseguições que podem chegar. Esse evangelho que você dá, enquanto Deus está lhe dando tudo o que você quer, não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia tem luta, o evangelho da Bíblia tem perseguição, o evangelho da Bíblia tem levante, o evangelho da Bíblia tem dificuldade, mas também o evangelho da Bíblia tem livramento, tem poder, tem graça, tem recompensa, tem vitória. Treinar, ensinar,
ponto de não desistir por causa da perseguição. Ó, Cláudio faz um decreto, todo crente tem que sair de Roma. Mas Priscila está firme, uma mulher cooperadora, uma discipuladora que não desiste de cumprir a sua missão. Eu não sei se vocês conhecem esse hino, vamos ver se vocês conhecem. O hino diz assim: ainda que bata no peito e diga: pela missão eu estou disposto a sofrer. Pastor, mas eu estou indo lá naquela família, aquela família é muito complicada. Mas Deus te chamou para fazer aquilo ali. Pastor, mas eu estou discipulando um casal que me dá muito trabalho. Mas Deus te deu autoridade para fazer isso aí. Pastor, mas aqueles dali vieram encomendados. Mas Deus também já encomendou você para tratar dos encomendados. Vai lá, não desiste. Diga para essa pessoa que está do seu lado: essas pessoas vão dar muita alegria para você lá na frente. Por favor, 1.3, todos bem animado, bem forte. Já? Você sabe, pastor Joari, qual é o problema de muita gente? É que não tem predisposição para aprender. É os sabe tudo. John Maxwell diz que tem gente que não sabe e não sabe que não sabe. E tem gente que sabe e não sabe que sabe. E tem gente que sabe e sabe que sabe. Deu um nó, não foi? Mas eu vou explicar. Existem pessoas que diante de mestres querem falar o tempo todo. Descubra quem tem o que acrescentar ao seu ministério, à sua vida. Está diante de alguém que está tentando te mostrar. Ouça, aproveite. Tem uns meninos que começou a pregar agora, já quer ensinar o pastor no culto de doutrina. Eis que eu lhe digo, pastor, sentai-vos que agora é comigo, louvado seja Deus. Não vai longe. Priscila e Áquila olhou e disse: que tempo precioso, que tempo precioso. Meu Deus, que maravilha está no caminho de um homem como esse. Oh Deus, que maravilha. Eu vou dar um conselho para você aqui. Quando Deus botar um Paulo no seu caminho, calai-vos e abra os ouvidos para ir extrair o máximo. Às vezes tem gente, eu tinha meu pastor que me formou, ele dizia para mim assim: Edivaldo, pastor Antônio Valdelino Neres, um grande homem no Baixo Sul da Bahia, ele dizia assim: Edivaldo, estou passando aí para a gente viajar. Me dava 5 minutos para arrumar a bolsa, eu arrumava em 3. Só que tem gente que está começando todo cheio de arte. O senhor tinha que me avisar antes, viu, reverendo? O pastor disse: não, meu filho, muito obrigado. Ali a porta fechou. Mas eu entrava no carro e eu via um bocado de gente conversando, falando, e eu prestando atenção. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Pergunte para alguém que está perto de você: você tem aproveitado esses privilégios? De estar perto de gente que pode te dar dicas preciosas. E sabe o que é que acontece? Olhem para mim. Ministérios que podiam estar decolando, pastor, estão atrofiados, pastor Eliseu. Por quê? Porque quando teve a oportunidade de parar para ouvir Paulo, quis pregar para Paulo. Olhe para o seu irmão e diga: seja humilde. Diante de Paulo você não prega, você ouve. Olha que tempo precioso. Durante 1 ano e 6 meses
Eu estava pregando agora em Cuiabá, falando da última oportunidade. Ninguém nunca sabe quando vai ser sua última oportunidade. E você tem que aproveitar cada momento como se fosse o seu último momento. Eu estou lançando um livro agora, está chegando no final desse mês, O Segredo para Proteger a Família. E eu coloquei uma carta de um viúvo de uma aeromoça da TAM que morreu. E ele diz assim: se eu soubesse que era a última vez, eu tinha te abraçado mais, eu tinha tomado aquele café da manhã com você. E tem gente que está assim: se eu soubesse que o Senhor não seria mudado, eu tinha aproveitado mais. Mas Priscila e Áquila, 1 ano e 6 meses, como Maria, para tudo que agora é hora de aprender. Ninguém pode se levantar para ensinar sem antes sentar para aprender. Só tem legalidade para levantar para ensinar quem já teve a humildade para sentar para aprender. Discipulador primeiro tem que ser discipulado. Tem gente que não, pastor, eu já nasci pronto. Louvado seja Deus. Quando Deus fez eu nascer, eu já nasci pronto. Não preciso ouvir mais nada. Você conhece um crente menino durante a ministração da palavra? Um crente menino, ele dorme durante a palavra. E um crente sábio, ele degusta a palavra que está sendo ministrada. O crente menino só dá glória quando é alguma coisa que mexe com o seu emocional, né? Eu vi agora uma coisa interessante. O pastor estava pregando e uma irmã assim, toda desanimada. Aí na hora o pastor chamou uma cantora e disse assim: pegue o churi e canta. A irmã pegou fogo. Mas churi canta? Era a marca do microfone. Pegue o churi e canta. A irmã já gritou de lá: fala, Jesus! Que fala Jesus, irmão? Jesus está falando quando a palavra está sendo ministrada, explanada, explicada. Diga comigo: 1 ano e 6 meses. Aproveitando para ser tratado. Eu sou psicanalista aqui, deve ter vários psicanalistas, psicólogo. Você não pode tratar ninguém sem antes fazer seu tratamento. Como é que você vai atender os outros sem fazer primeiro suas análises, resolver seus conflitos? Aí você vai tratar alguém que está desconfiado que a mulher está traindo ele, e você também está desconfiado. Aí a pessoa chega e diz assim: ó, meu doutor, ela está me traindo. Aí o doutor pergunta: e ela está fazendo o quê? Ela se arruma toda. O doutor já está dizendo: a minha também. Ah, Satanás. Primeiro você senta, é tratado, e depois Deus te dá legalidade para levantar, para ensinar. Por favor, assim, de 2 em 2, pegue na mão de alguém e diga assim: Deus está colocando no seu caminho pessoas com estrutura para te dar base, para te ajudar. Aceita. Começando a conclusão da palestra de hoje, repita por favor o 1.4. Mais uma vez, por favor. Posso falar, pastor Jori? Ninguém vai me pegar na saída? Ou geração doente por cargo? É porque aqui eu não sou nada, ninguém me valoriza. Sabe o que ele está dizendo? Não sou consagrado.
Mas eu acho lindo quando na segunda viagem missionária Paulo chega em Listra e Derbe e a igreja diz assim: pastor Paulo, mas aqui tem um menino, que menino prestativo, que menino abençoado. Porque quem quer fazer não precisa de título. Botaram na cabeça das pessoas que a coisa mais importante é o título. Então tem gente que engana para ter título, tem gente que mente para ter título, tem gente que arma para ter título, tem gente que puxa o tapete dos outros para ter título. Nós estamos falando de um casal. E qual é o título deles? Servo. Estou aprendendo e vou servir, 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 estou aprendendo e vou servir. Bora falar isso? Diga 1, 2, 3 já. Estou aprendendo e vou servir, estou aprendendo para servir com excelência. É igual algumas pessoas que vê a necessidade. Tem gente que está vendo um casal ali que precisa de uma ajuda, que precisa de uma mentoria, que precisa de um acompanhamento. Em vez dele chegar perto e começar, ele fica: vai lá, Jesus, vai lá, Jesus, vai lá. E Jesus dizendo: vai tu, preguiçoso, vai tu, eu já te salvei, preguiçoso. E o irmão: vai lá, Jesus, Jesus dizendo: eu já te salvei, já te dei estrutura. A missão é sua. Olha o que está aí: Priscila, uma mulher cooperadora, faz diferença em qualquer posição ou situação. O detalhe não está na posição, o detalhe está na essência de quem está ou não naquele lugar. Quer ver uma coisa? Muitos desprezam a portaria, mas alguém quando faz com alegria, misericórdia, a igreja cresce com um porteiro abençoado. Agora a igreja também tem um problema com um porteiro revoltado com a vida. Os irmãos chegam: Pai do Senhor o quê, irmão? Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Pai do Senhor o quê? É uma confusão toda hora, paz. Pronto, revoltado. É o revoltado Nildo. Sirva com excelência, independente do título. É igual a menina que perguntou para mim: pastor, o senhor é o presidente do conselho de missão? O senhor assim, eu tenho uma chamada. De qual é a chamada? Washington. Eu toda vez que eu ouço falar Washington, eu fico assim toda empolgada. Até os cachorros na rua quando latem assim: Washington, Washington. Aí eu perguntei para ela: você vai no evangelismo na sua igreja? Ela disse: não, eu estou me guardando para Washington. Sabe como é que eu chamo isso na Bahia? Treiteira. Não quer fazer missão coisa nenhuma, quer se escorar e passear. Quem está querendo o cargo está querendo se aparecer. Você tem que querer servir, que o Senhor apareça. Chegue, se envolva. Nós não sabemos exatamente qual era a verdadeira função de Priscila e Áquila na igreja local. Contudo, nós sabemos uma coisa: eles desenvolveram um papel relevante na igreja. Tudo que vier à mão para fazer, faze-o conforme a sua força. Você já encontrou pessoas aí desviadas porque tiraram o cargo dele? Não vai igreja não, o que foi? Não sou mais regente. Sim, mas você ia para a igreja porque estava regente só. Interessante que um dia Jesus zangou num culto, depois da multiplicação do pão. E Jesus pregou um sermão duro. Vocês estão aqui um bocado interesseiro por causa do pão que eu multipliquei ontem. Agora quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O pessoal olhou e disse: misericórdia, pensei que era só vitória. Que mensagem é essa? Foi embora. Aí Pedrinho chegou para ajudar Jesus: Senhor, assim, só uma dica, o povo está indo embora. Jesus olhou e disse: quer ir também não? Agora quem sabe o que está fazendo? Para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não estou aqui
porque eu concordo com o que o Senhor está falando. Eu não estou aqui porque alguém veio ou foi embora. Eu estou aqui porque eu tenho uma certeza que só em Ti eu tenho salvação, e eu fico mesmo sem entender. Eu vou interromper, dar uma pausa. Amanhã eu falo na perspectiva de o casal já discipulando, porque o casal foi discipulado e agora surpreende positivamente, se torna uma grande liderança na igreja de Éfeso, e agora discipula um jovem pregador. Então a gente dá continuidade a isso amanhã pela manhã. Agora, com a permissão do pastor, que ele já me deu essa liberdade, se coloque de pé, por favor. Diga comigo assim: aquilo que Deus me incomoda. Diga: aquilo que Deus me incomoda é o sinal na área que Ele quer me usar. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Curve os seus olhos, sua cabeça, feche os seus olhos e repita comigo essa oração. Diga: amado da minha alma, privilégio estar aqui hoje. O Senhor me envolveu em um projeto lindo. O Senhor me capacitou para fazer a diferença. Diga: há famílias precisando de mim. E o Senhor me fez passar algumas coisas para me dar experiência, eu tratar a outros. Digo: obrigado, Senhor, pelas aulas preciosas que o Senhor me fez passar para que eu chegasse até aqui. Eis-me aqui, Senhor. Não me importa o título, a posição, mas o serviço. Conta comigo, Senhor. Eu serei bênção na igreja onde eu congrego, para o meu pastor, para o ministério da minha igreja, porque eu não vou ficar reclamando do que eu não tenho. Eu vou usar o que tenho. Nesta posição que você está, com o coração dilatado para a presença de Deus, eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem uma multidão aqui nesta noite, na abertura do 10º Congresso de Discipulado para o Brasil, em uma igreja tão abençoada que o Senhor levantou, um ministério profícuo, extraordinário, produtivo, e a primeira plenária é sobre esta missão de discipular casais, de lidar com famílias, e nós ministramos conforme a graça que o Senhor nos deu, sobre aquele casal que foi discipulado, que foi tratado pelo apóstolo São Paulo. Aqui tem gente que é Paulo, que vai tratar Priscila e Áquila, mas aqui tem Priscila e Áquila que estão sendo tratados por Paulo. Não deixa ninguém correr do treinamento, não deixa ninguém fugir do processo que o Senhor está fazendo ele passar. E como prova de que o Senhor está entre nós, na confirmação desta primeira noite, derrama sobre nós uma graça tão poderosa que nos faça seguir em frente apesar das dificuldades. Receba agora o toque de Deus, a unção de Deus, a inspiração do céu, as ferramentas dos céus. Mantura basuri calabahare, choreka mandou
céu aplaue, cantou ereva suri anderebagai. Não desista, cuida da Priscila, cuida do Áquila, não desista, faça mais uma visita, vá mais uma vez, dê mais uma aula, acolha, abrace, incentive, ligue, manda uma mensagem, acompanhe, discipule, ame, perdoe.